Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa aula de vetores e geometria analítica. Aqui nós estamos estudando o quarto conjunto de slides do tópico espaço. E este vídeo é o segundo desta série de slides, onde nós vamos estudar agora as equações paramétricas do plano. Então, vamos lá. Observem aqui as definições que nós temos. Nós vamos considerar os vetores u e v, que são vetores que possuem direções diferentes. Notem aqui no esboço que vai ajudar a gente a compreender o que está sendo dito aqui nesta página. Então, nós temos aqui dois vetores com direções diferentes e nós temos um ponto A, que é um ponto do espaço, ok? Sejam R1 e R2 retas que passam pelo ponto A e que são, respectivamente, paralelas aos vetores u e v. Então, quer dizer o seguinte, que os vetores dados inicialmente, que são os vetores u e v, eles servem para definir a inclinação das retas R1 e R2 e são retas que passam por aquele ponto A do espaço. Então, você pode notar aqui, a reta R1, ela é paralela ao vetor U. O vetor U dá a direção da reta R1. E a reta R2 é paralela ao vetor V. O vetor V dá a direção da reta R2, ok? Nós colocamos aqui, sobre a reta R2, um representante do vetor V. E aqui, sobre a reta R1, um representante do vetor U, ok? Tudo bem, então vamos continuar. Então, pela geometria analítica, nós temos um axioma muito importante que diz o seguinte, que as retas R1 e R2, como têm inclinações distintas, inclinações diferentes, elas definem um único plano. Então, aqui já é uma maneira diferente de definir plano do que a maneira que nós vimos anteriormente, que foi a forma com que a gente deduziu a equação cartesiana. Aqui nós estamos usando outras ferramentas, certo? Está dizendo aqui que retas com direções diferentes definem um único plano, tá? Então nós vamos usar este axioma para definir, para deduzir as equações paramétricas deste plano. Então vejam só. Definição 3.15 diz o seguinte: nós dizemos que um plano π é paralelo a um vetor u e vice-versa, quer dizer, o vetor u é paralelo ao plano π, se existe em π uma reta com a direção de u. Bom, vamos voltar na figura para a gente conseguir entender um pouquinho isso. Olha, pega a reta R1 e o vetor u. Aqui, pessoal, o desenho que nós fizemos está limitado a esse paralelogramo que você está vendo aqui. Mas você precisa abstrair e lembrar que, como se trata de plano, ele é infinito aqui em todas as, tanto neste comprimento, em todas as arestas que você consegue, todas as 4 arestas que você está vendo aqui, tá? Então, quer dizer que essa reta R1, ela está realmente no plano. Esse plano, ela não é só a borda do plano, porque o plano, ele continua aqui, deixa eu tentar explicar melhor, ele continua aqui e ele pode até acontecer dele interceptar lá no plano XY, ter aqui alguma interseção, que eu acho que vai acontecer pela figura, do jeito que ela está posicionada aqui, e ainda continuar lá abaixo do plano XY, certo? Nós colocamos esse prolongamento nesse sentido, e aqui também existe o prolongamento, né, deste plano. Todas as arestas que a gente tinha aqui inicialmente, você precisa compreender que existe a questão de ser infinito. Bom, continuando, se π é o plano definido pelas retas R1 e R2, que passam ambas pelo ponto A, e são respectivamente paralelas aos vetores u e v, ou seja, são os vetores que dão a direção das retas,
Então, o ponto P do plano, então P pertence ao plano, se e somente se o vetor AP é combinação linear de U e V. Isto é, o que significa combinação linear? Isto é, existem escalares T1 e T2 pertencentes aos reais, existem escalares reais, tais que AP é igual a T1 vezes U mais T2 vezes V. Essa proposição é a chave para a gente definir as equações paramétricas do plano. Então vamos entender bem o que está acontecendo aqui. Então vejam só, ele está dizendo, se a gente voltar aqui na nossa figura anterior e a gente colocar um ponto P no plano, este ponto P, com este ponto P e o ponto A, nós podemos definir um vetor, que é o vetor AP, e esse vetor AP é combinação linear dos vetores U e V, certo? Isso aqui vai ficar bem claro para vocês quando vocês estiverem estudando álgebra linear. Nós vamos ver lá em álgebra linear que dois vetores não paralelos, eles são linearmente independentes. E eles definem um plano. O plano tem dimensão 2, então dois vetores linearmente independentes vão ser uma base para esse plano. Então qualquer ponto, qualquer vetor do plano vai ser combinação linear desses dois vetores, que são vetores da base. Não existe apenas uma base, né? Então aqui seria um exemplo de dois vetores que dão origem a esse plano. Então qualquer outro vetor que esteja nesse plano vai ser obtido combinando os vetores U e V, tá certo? Então acabamos de conhecer um resultado muito importante e nós vamos explorar este resultado. Então olha só, está dizendo então que o vetor AP é T1 vezes U mais T2 vezes V. Você lembra como que define as coordenadas de um vetor a partir de dois pontos? Sempre a mesma definição, ela não muda, tá? É ponto final menos ponto inicial. Então, nós vamos substituir este AP por P menos A. Então, aqui no primeiro membro da equação, ficou P menos A. Então, olha só, vou escrever aqui para você, ó. Então, ficou P menos A, que é igual a esse segundo membro, que é T1U mais T2V. Então, você vai isolar P. P, pessoal, é o ponto genérico do plano que vão dar origem às coordenadas x, y, z. Então, isolando P, olha só, nós passamos não passou para o outro lado, nós somamos A em ambos os membros, o que cancelou esse A do primeiro membro, e ele apareceu aqui só no primeiro membro, ó. Que é a mesma coisa de falar, passou para o outro lado, inverteu o sinal, né? Ok, então esta equação aqui é chamada de equação vetorial do plano, e quando você substituir as coordenadas de P, de A, de V e de U e de V, nós vamos dar origem às equações paramétricas. Então, olha só, tá aqui a equação vetorial e aqui estão as coordenadas. Ó, P é o ponto genérico x, y, z, A é o ponto particular do plano, é um ponto que você conhece do plano, que é x0, y0, z0. As coordenadas de U, nós colocamos A1, B1, C1. E as de V, A2, B2, C2. E aqui, ó, nós vamos substituir as coordenadas nessa equação. Lembrando que T1 e T2 são números reais, que para você encontrar aqui nessa equação anterior, ó, na proposição, onde a gente falou, então AP é igual a T1 vezes U mais T2 vezes V. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês observarem essa combinação linear de uma forma mais simples, ó. Dois vetores que a gente conhece, vamos pegar um plano, formar um plano que tenha os vetores U igual. Vamos pegar o plano XY. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho.
Vamos colocar aqui os eixos coordenados, certo? E vamos pegar o plano XY como modelo, como exemplo. Sempre recorram, gente, ao sistema de coordenadas cartesiano para vocês exemplificarem o que estão estudando. Isso ajuda bastante, tá? Então, aqui, ó, este vetor que eu acabei de fazer aqui, eu vou considerar sendo o vetor 100, o vetor canônico do R2. O vetor canônico, desculpa, o vetor canônico que está sobre o eixo X no espaço. E aqui, Y é o vetor 010. É outro vetor canônico, é o J, né? Então, com o plano XY, nós estamos considerando aí U igual a 100, V igual a 010. Qualquer vetor que esteja aqui no plano XY vai ser combinação linear do U e do V. Vamos colocar o vetor, por exemplo, de coordenadas 5, 3, 0. Esse par ordenado está bem aqui nesse número, então eu considerei o vetor partindo da origem. Então, vou chamar de vetor W, seria esse vetor AP. W seria o vetor de coordenadas 5, 3, 0. Aí a perguntinha que eu quero fazer para vocês é o seguinte, ó. Como que você pode encontrar, obter W? Como que você pode escrever W usando o IV? Será que isso é possível? É possível, né? Então, usando o IV, você pode escrever W da seguinte maneira, ó. É 5 vezes U mais 3 vezes V. Porque se você fizer 5 vezes U, vai ficar 500. 3V vai ficar 030. E quando você somar, vai ficar 530. Essa conta aqui, essa análise foi fácil da gente fazer, porque eu escolhi os vetores canônicos. Quando os vetores não forem os canônicos, a obtenção dos escalares vai demandar um pouquinho mais de contas, mas não é difícil de fazer. Geralmente você recai em um sistema e você pode obter a resposta desse sistema, a solução, fazendo o processo do escalonamento da eliminação de Gauss, por exemplo. Então, aqui nessa expressão do W, o T1 seria o número 5 e o T2 seria o número 3, tá? Então, só para voltar aqui um pouquinho para fazer uma explicação melhor aqui nessa parte, tá? Então, a gente chega aqui, ó, na equação vetorial, e aí você substitui as coordenadas dos pontos e dos vetores. Agora você vai somar tudo o que acontece aqui no segundo membro, ó. Na verdade, no segundo membro você vai ter T1 que multiplica U, então U é A1, B1, C1, né? Então, ficaria aqui, essa parte aqui, que é T1U, vai ficar T1 A1, vírgula, T1 B1, vírgula, T1 C1. Tudo aqui nessa parte do T1 vezes U. Já o T2 vezes V vai ser T2 A2, vírgula, T2 B2, vírgula, T2 C2, que é a parte do T2V. O A é o X0, Y0, Z0, X0, Y0, Z0, e o P é o XYZ, certo? Então, aqui no segundo membro, note que você vai ter a adição desses três vetores, ó. Então, nós vamos somar x0 mais t1a mais t2a2. T1a1, né? Mais t2a2. Y0 mais T1B1 mais T2B2 e Z0 mais T1C1 mais T2C2. E é o que está escrito aqui, certo? Então, note aqui as vírgulas, ó. Primeira coordenada, vírgula, segunda coordenada, vírgula, terceira coordenada. Agora você tem uma igualdade de vetores. Essa igualdade de vetores implica na igualdade das coordenadas correspondentes. E a partir dessa igualdade das coordenadas correspondentes, você tem as equações paramétricas do plano. Então, note o seguinte, ó, se você eliminar estas
esta segunda coluna aqui, que você pode observar, ó, correspondente ao parâmetro T2, você tem as equações paramétricas da reta. Então, as equações paramétricas da reta têm um parâmetro só. A dimensão da reta é 1. Ou seja, precisa de um único vetor para você dar origem à reta, que vai ser o seu próprio vetor diretor. Agora, as equações paramétricas do plano têm dois parâmetros e, por acaso, não é acaso, o plano tem dimensão 2 e são necessários dois vetores para que você dê origem a esse plano, certo? Então, continuando, nós vamos exemplificar. Então, olha só. Aqui no exemplo 3.22, nós temos o ponto A, o vetor U e o vetor V. E nós queremos encontrar as equações paramétricas do plano que tenha este ponto e que seja paralelo a estes vetores. A gente vai usar muito essa frase aqui, tá? O plano é paralelo aos vetores U e V, ou então os vetores U e V são paralelos ao plano, como a gente explicou lá no início aqui, o que significa isso, certo? Então, olha só, nós vamos apenas substituir na equação, então nós vamos ter que realmente lembrar esse formato genérico aqui das equações paramétricas e substituir os elementos que nós temos. Então, nós temos, ó, x0, y0, z0. Então, nós substituímos pelas coordenadas do ponto A. O A1, B1, C1 são as coordenadas do U. Então, A1, B1, C1 vezes T1. E o A2, B2, C2 são as coordenadas do V. Então, ó, tudo que multiplica T2, certo? Bom, observação. Atribuindo valores aos parâmetros T1 e T2, nós vamos obter pontos do plano. Então, aqui, ó, a perguntinha para vocês. Como encontrar pontos do plano usando as equações paramétricas? Então, esses pontos, eles são obtidos quando você atribui valores aos parâmetros T1 e T2. Lembrando aqui, ó, que T1 é diferente de T2. Então, o valor que você atribui para T1 independe do valor atribuído para o T2, tá? Eles são parâmetros distintos que você vai atribuir valores aos dois arbitrariamente, sem depender um do outro, ok? E se você quiser saber se um ponto que é dado, por exemplo, um ponto P1, que é da forma 2, 1, 5, se ele pertence ou não a um plano π, o que você faz? Esses valores aqui correspondem às incógnitas x, y, z. Então, você vai substituir o x, y, z por esses valores. E como nas equações paramétricas nós temos três equações e ambas têm o T1 e o T2, quando você substitui no x, y, z, você vai ficar aqui com uma expressão em função do T1 e do T2. Então, você vai resolver um sistema onde as incógnitas passam a ser T1 e T2. E você vai continuar esse processo até observar, até chegar à conclusão se existem ou não T1 e T2 satisfazendo as equações. Vamos ver como que isso funciona? Olha só. Nós temos aqui um plano π representado por estas equações paramétricas. Uma coisa, nós vamos ver muito lá no nosso livro escrito o sistema de equações paramétricas. Então, ou então somente equações paramétricas do plano. Então, vocês vão ver de diferentes formas em diferentes bibliografias. Então, eu até recomendo a vocês que leiam mais de um livro, que é para vocês irem preenchendo, né, lacunas que vão ficando de um para o outro e expandindo aí o conhecimento de vocês, tá? Ó, no item A, nós queremos determinar o ponto do plano correspondente aos parâmetros -1 e 1. Bom, o que eu preciso fazer? Você precisa apenas ir na equação, no sistema de equações paramétricas e substituir o -1 no lugar do T1 e o número 1 no lugar do T2. Olha só. Então, aqui você pode observar essa substituição, ó. Nós fizemos a substituição e aí, o que aconteceu?
Então, ó, fazendo aqui as operações, depois que você substituir os valores dos parâmetros, nós vamos ter x igual a 1, y igual a menos 3 e z igual a 3. Então, com isso, a gente conclui que o ponto correspondente a esses valores de parâmetros tem coordenadas 1, menos 3, 3. Esse ponto aqui é um ponto do plano, ok? No item B, vamos ler lá novamente, nós queremos verificar se o ponto B pertence ao plano. E no item C, nós vamos ter um ponto C, tá? Então, vamos lá. Item B tem coordenadas 1, menos 3 e 3. Será que esse ponto é do plano? Então, olha só o que a gente fez. No lugar do x, y, z, ó, x, y, z, nós substituímos pelas coordenadas do ponto B, certo? E você vai ter que analisar esse sistema e encontrar os valores de T1 e T2. Se existirem valores para T1 e T2, você vai ter uma resposta afirmativa. O ponto que você substituiu as coordenadas realmente é um ponto do plano. Porém, se não existirem T1 e T2 que satisfaçam o sistema que você vai encontrar, você vai concluir que o ponto substituído não é ponto do plano, ok? Então vamos lá? Então olha só, substituiu as coordenadas de B. Como na equação nós temos aquela parte das coordenadas de A, então junta essas duas partes numéricas, deixa os termos que dependem de T1 e T2 em um único membro. Então aqui, ó, nesse próximo passo, nós escrevemos esta parte que depende de T1 e T2 no primeiro membro. Então, ó, o que foi preciso acontecer? O 2 passou para o outro membro, o 3 passou para o outro membro e o menos 1 passou para o outro membro. Aí nós só escrevemos já em ordem invertida aqui, ó. Então ficou menos 2, foi para o segundo membro, então somou com 1, ficou menos 1, ó. Aqui foi o menos 3, com menos 3 deu menos 6, e aqui foi 1 com 3, olha, deu 4. Agora, nós vamos resolver esse sistema e nós optamos pela eliminação de Gauss. Então, nós colocamos aqui a matriz aumentada. Os coeficientes das variáveis, ó, de T1 são 3, 4, 2. Os coeficientes de T2 são 2, menos 2, 6. E os termos independentes, menos 1, menos 6 e 4. Bom, então, continuando aqui, aplicando a eliminação de Gauss, nós temos, ó, nós vamos adotar esse 3 como pivô e nós vamos zerar abaixo dele. Então, para zerar o número 4, nós aplicamos a operação linha 2 menos 4 sobre 3, linha 1. Sempre é o número da linha que você quer zerar menos o número da linha sobre o pivô, vezes a linha do pivô. Então, essa aqui é a regrinha que a gente vai usar sempre. Veja o outro número, ó, que é o 2. Então, linha 3 menos o 2 sobre pivô vezes a linha do pivô. E faça esse cálculo, para todos os números das linhas e você vai obter esta matriz. Agora, para você zerar o número que está abaixo do menos 14 sobre 3, qual a operação que você vai aplicar? Você vai aplicar a operação linha 3 é igual a linha 3. Notem que aqui, ó, esses números são opostos, são iguais e opostos. Então, basta você somar a linha 2 com a linha 3, que você já vai conseguir zerar este número que está abaixo do seu pivô da linha 2. E quando você faz essa operação, o termo independente da linha 3 também é zerado. Então, o seu sistema vai ter apenas duas equações. A equação 3x mais... 3x não, né? Desculpa. 3t1 mais 2t2 é igual a menos 1. E o menos 14 sobre 3t2 é igual a menos 14 sobre 3. E daqui você já vai concluir que o T2 é igual a 1
E substituindo T2 igual a 1 na primeira equação, você vai encontrar o T1 igual a menos 1. Então, quer dizer que existem valores para o T1 e para o T2, satisfazendo o sistema que você encontrou quando você substituiu as coordenadas do ponto B. Então, quer dizer que você vai concluir que o ponto B realmente é um ponto do plano, ok? E agora, no item C, nós temos o ponto de coordenadas 6, 10 e menos 3. Então, vejam só, nós substituímos os pontos nas incógnitas x, y e z e nós vamos fazer o procedimento análogo ao que foi feito anteriormente. Então, nós colocamos os termos que têm os parâmetros T1 e T2 no primeiro membro e os termos independentes no segundo membro. Nós colocamos os coeficientes das incógnitas e os termos independentes, montando a matriz aumentada do sistema. E agora nós vamos aplicar a eliminação de Gauss. Então, nós temos aqui o primeiro pivô, nós fizemos L2 menos 4 sobre pivô de vezes a linha do pivô. Aqui na linha 3, menos 2 sobre pivô vezes linha do pivô. E aí a gente zerou abaixo do 3. Em seguida, a gente observa que você usaria o pivô menos 14 sobre 3 e aplicaria o processo análogo. Esse L3 mais 2L2 mais L2 é a mesma operação que a gente fez aqui. Observa, olha só. L3, né? Que vai ser substituído por L3 menos, seria o número oposto ao número que você quer zerar, né? Então, menos o 14 sobre 3, 14 sobre 3, eu tenho que dividir pelo pivô, né? A divisão aqui, eu vou colocar com sinalzinho de, seria, olha, como tá difícil de eu escrever aqui, dividido, assim vai ficar mais fácil, dividido pelo pivô, que também é menos 14 sobre 3. Isso aqui tem que multiplicar a linha do pivô, que é o L2. Então, isso que eu escrevi dentro do parêntese vai dar 1. Por isso que aqui, ó, você tem só mais L2. Ficou menos vezes, ou dividido por menos, ficou mais. E aqui ficou 1, certo? Bom, muito bem. Então, com isso, vocês vão observar que essa sequência de operações agora gerou um sistema inconsistente, porque nós temos uma matriz aumentada do tipo que tem uma linha do tipo 0, 0 igual a um número não nulo, né? E isso vai gerar uma equação inconsistente. E a gente então pode observar que pode concluir, né, que C não é um ponto do plano π, ok? Bom, continuando, nós temos a proposição 3.9. Nessa proposição, nós temos o seguinte resultado. Se π é o plano que passa pelo ponto A e é paralelo aos vetores U e V, então o produto vetorial de U com V é um vetor normal ao plano π. Você lembra o que significa vetor normal, que nós falamos no início do vídeo 1 desta aula? Olha só, se a gente tem aqui um plano π, o vetor normal é aquele vetor que é ortogonal a qualquer vetor paralelo a esse plano, né? Até naquela figura lá, nós colocamos aqui o ponto A, aqui o ponto P, mostrando esta relação. Bom, como é que nós vamos demonstrar isso? Nós vamos utilizar a proposição 3.8, né? Que a gente viu que o vetor AP é uma combinação linear de U e V. Então, olha só. E agora, pelas propriedades do produto vetorial, que as propriedades são essas? O produto vetorial de U com V, ele é ortogonal ao mesmo tempo tanto a U quanto a V. E ser
ortogonais, esses vetores serem ortogonais, implica no produto escalar entre eles serem iguais a zero, ok? Então, olha só, já que o vetor, nós queremos mostrar que o produto vetorial de U com V é normal ao plano, então este vetor, o vetorial V, ele precisa ser ortogonal a qualquer ponto do plano. Então, por isso que nós estamos começando com esta equação aqui, ó, produto vetorial de U com V, escalar qualquer vetor do plano, nós temos que chegar em zero nessa equação, tá? Então, essa relação é igual. Ó, é igual a quê? U vetorial V, produto escalar com T1U mais T2V. E agora nós vamos lembrar das propriedades de produto escalar que nos permite distribuir este produto escalar aqui nesta soma. E nós vamos ter, ó, e como T1 é um escalar e T2 também é um escalar, eles podem ser deslocados livremente neste cálculo. Então, nós colocamos eles aqui na frente, ó, dos produtos. Olha só, então nós temos produto vetorial de U com V, escalar U, que é essa primeira parte aqui, ó, e depois produto vetorial de U com V, escalar V. E ambos os cálculos aqui vão ser iguais a zero, resultando em zero, como a gente queria mostrar. Nós vamos utilizar a proposição 3.9 para encontrar vetores ortogonais a partir de vetores paralelos e, com isso, encontrar a equação cartesiana do plano, como é feito aqui nesse exemplo. Olha só, dados o ponto A e os vetores paralelos ao plano U e V, nós queremos encontrar a equação cartesiana desse plano. Bom, se você lembrar da explicação do vídeo anterior, eu sempre tento relembrar com vocês o que já foi visto, assim vocês vão fixando, tá? O vetor normal ao plano é um vetor ortogonal a todos os vetores do plano. Então, se você coloca aqui um pontinho A e aqui um P, você constrói um vetor AP e N é ortogonal a AP. Então, aqui nessa situação, nós temos dois vetores paralelos ao plano. Vamos colocar aqui, então, P1 e P2, ó. E aí, o produto vetorial destes dois vetores vão dar origem a um vetor N, nós vamos chamar de vetor normal. Então, olha só, o cálculo que nós vamos fazer. O vetorial V, relembrando, nós vamos colocar aqui IJK, depois coordenadas de U, coordenadas de V. Esta solução que nós estamos visualizando aqui, ela foi feita pela expansão em cofatores ao longo da primeira linha. Então, vocês podem observar, só para a gente relembrar, que a gente tem aqui, ó, IJK na primeira linha, aí você vai ter I que multiplica menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da matriz que sobra quando elimina a primeira linha e a primeira coluna, que vai ficar 4 menos 2, 2, 2. Esse cálculo aqui no parêntese é o cálculo desse determinante aqui, ó. Depois, e menos 1 elevado a 2 deu 1. A segunda parcela é J vezes menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante da matriz 3, 2, 2, 6, que é a matriz que sobra quando você elimina a primeira linha e a segunda coluna. E por último, vai ter o cálculo de K vezes menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante da matriz 3, 2, 4, menos 2. Que corresponde a essa última parcela aqui. Esse menos que você está vendo aqui, ó, nesta expressão, corresponde a menos 1 elevado a 3, que vai dar menos 1, certo? Tem outras formas de fazer. Vamos ver pela forma de Sarri como que ficaria? Então, pelo método de Sarri, você dobra as duas colunas da matriz, as duas colunas iniciais,
e multiplica as diagonais. Então, você vai ter aqui, ó, vamos fazer o cálculo juntos? Então, nós vamos ter I vezes 4 vezes 6. Então, vezes 24, vou colocar 24 em evidência, tá? E aqui, nessa outra diagonal, ó, tem 2 vezes 2, dá menos, 2 vezes menos 2, menos 4, vezes o menos, vai dar mais 4, ó. Mais J, quem é que multiplica J? Aqui na principal, nós vamos ter 2 vezes 2 vai dar 4, e na diagonal secundária tem 6 vezes 3, dá 18, vezes o menos desta diagonal, menos 18. Mais K que multiplica. Aqui você vai ter 3 vezes menos 2, vai dar menos 6. E no sentido da diagonal secundária, você tem 2 vezes 4, vezes o menos dessa diagonal, vai dar menos 8. Ó, o único parêntese que está diferente é esse correspondente ao J, porque aqui nós temos esse menos na frente. Esse menos, quando multiplicado dentro do parêntese, vai ficar da forma que a gente escreveu aqui, que vai ser obtido com o método de Sarri, certo? Então, o cálculo seguinte vai dar a mesma coisa. 28i menos 14j menos 14k, que corresponde ao vetor de coordenadas 28 menos 14 menos 14, certo? Então, esse aí é o vetor normal ao plano. Bom, então olha só, continuando aqui com o exercício, né? A equação cartesiana do plano é ax mais by mais cz igual a d, onde o d é a expressão obtida com ax0 mais by0 mais cz0, onde o ABC são as coordenadas do vetor normal e o x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto do plano. Quais são as nossas informações? Nossas informações são, nós acabamos de encontrar o vetor n, né, que tem coordenadas 28, menos 14, menos 14. Do enunciado do exercício, foi nos dado um ponto do plano, que é o ponto A, de coordenadas 2, 3, menos 1. Então, vamos lá, vamos resolver. Calculando D, quem é o termo D? Lembra que eu falei para vocês, quem tiver um pouco de dificuldade de decorar, sei lá, lembrar a expressão desse D, basta lembrar que é multiplicar as coordenadas correspondentes do vetor e do ponto, ou lembrar do produto escalar das coordenadas do ponto com as coordenadas do vetor. Então, você vai ter, ó, 28 vezes 2, 14 vezes 3 e 14 vezes menos 14 vezes menos 1. Então, nós vamos encontrar o D e agora é só substituir aqui nessa equação, ó. Então, substituindo o ABC e o D na equação do plano, nós temos, na equação cartesiana do plano, nós temos 2x menos y menos z é igual a 2, certo? Bom, continuando no nosso próximo exemplo, nós temos agora 3 pontos, ponto A, B e C, que são pontos não colineares, e nós queremos encontrar a equação cartesiana do plano no item A e no item B, um sistema de equações paramétricas para o plano. Bom, então vamos lá. Segue um raciocínio muito parecido com o anterior, mas agora nós temos 3 pontos, né? Ponto A, B e C. Nós não temos 2 vetores, mas nós já sabemos, com tudo que a gente já estudou, que com 3 pontos você pode definir 2 vetores. Então, vejam só, vocês definem 2 vetores, que vão ser os vetores AB e AC. Lembra como que você encontra coordenadas de vetores dados 2 pontos? Sempre vai ser coordenadas do ponto final menos coordenadas do ponto inicial. Então, vai fazer isso para o vetor AB. Então, o ponto B tem as coordenadas 5, 2 e 1. Então, ponto B é o 5, 2 e 1. E o ponto A tem as coordenadas 3, 1 e menos 2. Então, você vai fazer esse cálculo e vai obter 2, 1, 3, certo? Aqui, falta só a gente encontrar as coordenadas do ponto C, né? Ponto C que foi nos dado aqui, ó. Ponto C é 2, 0, 2. Então, ponto C, 2, 0, 2. O ponto A, 3, 1, menos 2, então vai ficar 2 menos 3, menos 1.
0 menos 1 e 2 menos 2 dá mais 4. Ok, então agora com estes dois vetores que você já encontrou, se você quiser fazer um desenho, os vetores paralelos ao plano, pessoal, vocês podem utilizar na sua figura como sendo aquelas arestas do paralelogramo que representam o plano. Então aqui você pode, por exemplo, colocar o seu vetor AB e aqui o seu vetor AC, certo? Na figura do plano. E agora o produto vetorial destes dois vetores vai definir, dar origem a um vetor que nós vamos chamar de N. Então, aqui embaixo, ó, nós vamos construir, nós vamos definir um vetor N através do produto vetorial do AB com AC. Então, nós vamos colocar aí JK, as coordenadas do AB, as coordenadas do AC. Agora, eu quero que você dê um pause e realize esse cálculo e cheque se você vai encontrar o resultado 7 menos 11 menos 1. Tente chegar aqui nesse resultado, aí depois você continua, tá? Então, vamos lá. Continuando, este vetor de coordenadas 7 menos 11 menos 1 é o nosso vetor normal. O ponto que corresponde aos termos A, B e C, que nós vamos usar lá na equação. O ponto A que foi dado corresponde aos termos x0, y0, z0, que nós vamos usar também na equação. A equação é essa daqui, ó. Ax mais by mais c é igual a d. Aqui nós já estamos chamando, já colocou a expressão do D, já para facilitar. AX0 mais BY0 mais CZ0 é o termo D. Então, calculamos aqui um segundo membro logo, D, ó, e já substituímos o ABC aqui no primeiro membro, certo? E aí nós vamos ter a equação do plano π dado pela expressão 7x menos 11y menos z igual a 12, certo? Essa aqui é a equação cartesiana do plano π. E quem seriam as equações paramétricas? Como que a gente encontra as equações paramétricas? Olha, as equações paramétricas, para você obter as equações paramétricas, você vai precisar também dos vetores AB e AC, porque são vetores que são paralelos ao plano, então são aqui, ó, que definem o plano, e nós vamos precisar também de um ponto particular. Você tem 3 pontos, você podia escolher qualquer um deles. Nós escolhemos aqui o ponto A. Então, aqui o ponto A tem coordenadas 3, 1 e menos 2. E os vetores AB e AC, nós colocamos com as coordenadas A1, B1, C1, A2, B2, C2. Então, nós vamos apenas substituir e já imediatamente nós temos as equações paramétricas do plano. Bom, nosso próximo exemplo, que é o 3.26, nós queremos encontrar as equações paramétricas a partir da equação cartesiana. Bom, você sempre tem que pensar no que foi necessário para obter a equação que você tem e o que é necessário para obter a equação que você quer. Essa aqui, como é a equação normal, a gente usou um ponto do plano, né? E nós usamos também um vetor normal ao plano. Para encontrar as equações paramétricas, você vai precisar de quê? De um ponto do plano. Então, dá para você aproveitar o mesmo que você tem nas cartesianas. E você vai precisar de dois vetores paralelos ao plano, U e V, certo? Então, essa parte aí que nós vamos precisar pensar um pouco como nós vamos fazer, né? Olha só, tem duas formas de resolver que nós vamos mostrar aqui. A primeira maneira, o primeiro caminho que você pode escolher é obter 3 pontos do plano, definir com eles 2 vetores e a partir daí usar o ponto dado, o ponto que você, um dos pontos, para definir as equações paramétricas, né? Um caminho simples. O outro caminho também é simples. O outro caminho, você vai isolar uma das incógnitas, por exemplo, a incógnita z, e aí você vai, então z vai ficar em função de x e y. Ou você isola x e deixa em função de z e y, ou isola y deixando em função de x e z.
Você pode escolher. Então, supondo que você isolou Z. Então, isolando Z, você vai atribuir às incógnitas x e y os parâmetros T1 e T2. E dessa forma, o Z vai ficar em função de T1 e T2 e você já vai definir as equações paramétricas. Bom, vamos trabalhar cada um desses caminhos. Então, no primeiro deles, para você encontrar pontos do plano, vejam só. Aqui nós vamos usar o x igual a 0 e o y igual a 0. Vai substituir nas equações, na equação cartesiana, vamos só relembrar aqui para a gente fazer juntos, ó. 6x mais 4y menos 3z menos 12 é igual a 0. Então, está aqui a nossa equação. E no item A nós vamos fazer... Que item A não, no primeiro passo, nós vamos fazer x0 e y0. Nós chamamos de item A. Então, fazendo x0 e y0, nós vamos ter menos 3z menos 12 é igual a 0. E aqui, você vai encontrar o z igual a menos 4. E com isso, você vai ter o primeiro ponto do plano, que é o 0, 0, menos 4. Outro ponto pode ser obtido fazendo x igual a 1 e o y igual a 0. Então, vem aqui na equação, passa x igual a 1. Vai ficar, então, x igual a 1. Ficou, então, esse 6. Ó, nós vamos encontrar o z, né? Então, nós vamos ter menos 3z, aqui ficou 6, aqui ficou menos 12. Então, ficou menos 6 e o y é 0, então zerou. E aqui você vai agora isolar o z, que vai ficar 3 dividido por menos 3. Então, deu menos 2. Então, nós temos o ponto A2 pertencendo ao plano. E por último, o ponto que nós encontramos aqui foi fazendo x igual a 0 e y igual a 1. E com isso você vai ter, ó, x é 0. Então, aqui é 0. Y é 1. Então, aqui vai ficar 4. Esse 4 com menos 12 vai ficar o menos 8. Então, ficou menos 3 menos 3z menos 8 é igual a 0. Então, o z vai ser menos 8 sobre 3. E aí você tem o terceiro ponto do plano. Poderiam ser outras atribuições para x e y? Poderia. Mas essas aqui são as clássicas que a gente encontra em diversos livros. Então, coloquei elas também por serem valores bem simples e pequenos que a gente coloca aí para o x e y, certo? Então, com esses pontos, nós vamos agora definir os vetores. Então, próximo passo, ó, definir vetores. Então, nós definimos o vetor A1, A2. Então, aqui em cima, ó, você encontrou 3 pontos, né? A1, A2 e A3, né? E agora você vai construir os vetores com esses pontos. Então, você vai ter o vetor A1, A2, que vai ter coordenadas obtidas com A2 menos A1. Então, fazendo A2 menos A1, observa aqui, ó. 1 menos 0, 0 menos 0, menos 2 mais 4. Então, nós temos as coordenadas 1, 0, 2. Depois, as coordenadas do A1, A3. Então, é A3 menos A1. Então, 0 menos 0, 1 menos 0 e menos 8 terços menos menos 4. Menos 8 terços mais 4. Então, vamos fazer aqui, ó. Menos 8 terços mais 4. Tira o mínimo, que é 3. Vai ficar, então, menos 8. 3 vezes 4 dá 12. Então, ficou menos 8 mais 12 sobre 3, que vai ficar 4 sobre 3. Então, agora já temos 2 vetores. E agora, a construção da equação. Para definir a equação, você vai usar um ponto. O ponto do plano que foi escolhido aqui foi o ponto A1. Que vai ter as coordenadas x0, y0, z0 aqui nas equações genéricas, né? O vetor A1, A2 vai ter as coordenadas A1, B1, C1. Vamos colocar aqui multiplicando o parâmetro T1. E o vetor A1, A2 com as coordenadas A2, B2, C2, que vão multiplicar o parâmetro T2. E assim você tem as equações paramétricas aqui do plano π. O segundo caminho é um caminho bem simples, que a gente acaba usando muito
principalmente quando o objetivo não é encontrar as equações paramétricas, quando você usa as equações paramétricas para fazer alguma outra coisa. Mas pode ser usado também com esse fim, tá? Então, olha só, temos aqui a equação cartesiana, certo? E agora nós vamos isolar uma das incógnitas. Por exemplo, nós escolhemos aqui isolar a incógnita z, certo? Então, aqui nós começamos isolando menos 3z, porque é o que tem aqui, ó. Aí nós temos, então, passou tudo para o segundo membro. Então, passou 12, menos 6 e menos 4y. E agora, esse menos 3 que está aqui multiplicando z, nós passamos dividindo todo o segundo membro. Então, dividiu tudo por menos 3. Então, dividindo por menos 3, nós ficamos aí com essa equação z é igual a menos 4 mais 2x mais 4 sobre 3y. Agora, nós vamos atribuir os parâmetros. Nós vamos atribuir T1 a variável x e T2 a variável y. E aí, considerando essas atribuições, nós temos esse sistema aqui de coordenadas, esse sistema de equações, que nós vamos chamar de equações paramétricas. Aqui não precisa colocar esse mais, né? Então, x é igual a T1, y é igual a T2 e z é igual a menos 4. Então, x é igual a T1, y T2 e z menos 4 mais 2 T1 mais 4 sobre 3 T2, certo? Esse caminho aqui é bem interessante também, né? Bom, pessoal, nós vamos finalizar este conjunto de slides com os exercícios de fixação para você praticar e fixar aí tudo que você estudou. Não são muitas questões, então gostaria que vocês realmente se dedicassem para resolver todas as questões e em seguida temos aqui um gabarito de respostas. Bom estudo a todos e até a próxima aula!